Paz do Senhor Jesus Cristo, querido. Quero no dia de hoje estar trazendo uma palavra de Deus ao seu coração e quero falar sobre a história da Torre de Babel. Como começou, qual o projeto, o que eles queriam com a construção da Torre de Babel. Então, meu querido, eu quero pedir que você fique até o final deste vídeo, porque você vai ouvir coisas relacionadas à história da Torre de Babel, né? Você que quer se aprofundar mais nessa história, eu venho trazer esse vídeo com esse propósito aqui para você hoje. E desde já te peço que deixe o seu comentário, o seu like, se inscreva, compartilhe, não é verdade? Isso ajuda nosso canal muito. Né? Estamos a caminho de 3.000 inscritos. Agradeço você que já é inscrito, que sempre comenta, compartilha, que tem se inscrevido no nosso canal, que tem nos ajudado, nos apoiado muito aí no nosso canal. O texto bíblico vai dizer lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 a seguir, vai dizer assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram-se numa planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: venha, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejavam fazer. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam o que o outro está dizendo. Querido, eu quero estar nesta palavra trazendo para você a história da Torre de Babel. Essa história começa com Nimrod. Nimrod é um homem que foi um homem mau, um homem que projetou essa torre, o cabeça dessa Torre de Babel, não é? E tudo começa, meu querido e minha querida, com a ideia de uma pessoa. Você pode notar que a rebelião, ou algo que alguém tenta sempre contra Deus, é algo que alguém planeja. E essa pessoa sempre está buscando pessoas para aderir à sua ideia, para igualar-se com ele, para poder juntar-se com ele, para ir contra um projeto de Deus. E o projeto de Deus era povoar a terra. O plano de Deus era que depois do dilúvio, o homem viesse a povoar a terra. Mas o que Nimrod e os demais homens vão fazer? A Bíblia vai dizer que eles vão se reunir para tentar construir uma torre. Por que construir uma torre? Porque o medo deles é que viesse um outro dilúvio e que eles não tivessem como se esconder desse dilúvio. E construindo essa torre, eles conseguiriam chegar até o céu. Construindo essa torre, eles não corriam risco mais de acontecer um dilúvio e de eles morrerem no dilúvio. E a Bíblia diz que eles começam agora a tentar construir uma torre. E essa torre, ela vai sendo construída com tijolos, e a intenção destes homens é chegar até os céus. A intenção destes homens é chegar até os céus. E todas as vezes que o homem tenta fazer um caminho diferente do que é o caminho de Deus, dá algo errado. Todas as vezes que o homem tenta fazer o seu próprio caminho, diferente daquilo que Deus projetou, não vai dar certo. Todas as vezes que o homem tenta fazer algo fora do propósito de Deus, isso não vai dar certo. Você pode notar que todas as vezes que o homem foge do plano de Deus, acontece uma tragédia.
Todas as vezes que o homem foge do propósito que Deus criou, os problemas vêm. E Nimrod e os demais intentaram esse plano contra aquilo que Deus projetou. E nós vemos que o ser humano é assim. Nós vemos que existem homens e mulheres com propósitos fora do propósito de Deus. Eles intentam algum propósito, eles inventam algum propósito. E nessa ideia, a Bíblia vai dizer que Deus, quando contempla e vê os seres humanos se juntando para construir uma torre e chegar até os céus e desobedecer à ordem de Deus. Porque quando Nimrod e esses homens, eles intentam com esse propósito, você pode notar que eles ferem o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento é o que? Amar a Deus acima de todas as coisas. Honrar a Deus acima de todas as coisas. Colocar a Deus acima de todas as coisas. E o que acontece é que agora eles estavam desonrando a Deus. É que agora eles estavam descumprindo o mandamento de Deus. É que agora eles estavam indo contra aquilo que Deus mandou fazer. E quantas vezes o ser humano quer achar um caminho fora do caminho de Deus? Quantas das vezes o ser humano quer trilhar um caminho longe do propósito que Deus disse para ele? O propósito de Deus era povoar a terra, era que todos povoassem a terra, mas agora eles queriam se juntar para construir uma torre. E é isso que muitas das vezes o ser humano quer fazer. É isso que muitas das vezes o homem quer fazer. O homem quer ir trilhar um caminho. E quer trilhar um caminho para chegar até Deus. Para chegar até os céus. O propósito deles era chegar até os céus. Mas chegar até os céus fora do propósito que Deus falou. Fora do propósito que Deus falou, o homem não consegue chegar até os céus. Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, existe um caminho para se trilhar. Mas muitas das vezes o ser humano, o homem, a mulher, a pessoa não quer trilhar o caminho de Deus. Então o que eles intentam? Eles intentam construir essa torre, que veio depois a se chamar Torre de Babel. Por que Torre de Babel? Porque ali Deus confundiu a língua dos homens. Deus confundiu a língua deles para que não conseguissem chegar ao objetivo que planejavam. Deus desceu e confundiu a língua desses homens. Eu quero que você entenda uma coisa, que todas as vezes que nós fugimos do caminho e do propósito que Deus traçou, é certo que virá uma confusão. A Bíblia vai dizer que Deus agora vai confundir a língua deles. Todas as vezes que eu e você fugimos do propósito de Deus, a confusão está por vir. Todas as vezes que nós fugimos do propósito de Deus, nós causamos confusão. Então eu quero que você entenda hoje, não fuja do propósito de Deus para a sua vida. Não fuja do propósito, do caminho, do que Deus traçou, do que Deus falou, do que Deus planejou. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós criamos confusão. O que esses homens fizeram foi criar uma confusão. Porque agora Deus confundiu a língua deles, né? E de tal forma que não entendiam mais totalmente uma língua do outro. Não entendiam mais o que o outro estava dizendo. E é isso que nós causamos quando intentamos contra um projeto de Deus, quando desejamos fazer algo que está fora do propósito de Deus. E hoje eu quero que você entenda que o princípio da Torre de Babel continua. Nimrod foi o que começou esse projeto, mas esse espírito continua atuando no mundo. Esse espírito continua agindo no mundo. Esse espírito continua aí tentando implantar coisas contra aquilo que Deus falou, da forma que Deus falou, do jeito que Deus falou, e quer se rebeliar contra Deus. A construção da Torre de Babel era uma rebelião contra Deus. Era uma rebelião contra aquilo que Deus falou.
E todas as vezes que o homem se rebelia contra Deus, ele causa problema, ele causa confusão, ele causa situações desnecessárias, ele causa situações em que colocam as outras pessoas em dificuldade. E todas as vezes que o ser humano segue esse tipo de pessoas, pessoas com a mente voltada para ir contra aquilo que Deus planejou, todas as vezes que o ser humano segue esse tipo de pessoas, só entra em confusão, só entra em situação difícil, só entra em problemas. Então o que Deus quer que você entenda hoje é que a história de Babel traz para nós um aprendizado. A história da Torre de Babel traz para nós um aprendizado. E qual que é o aprendizado que nós devemos ter com toda essa história? É que nós não podemos fugir do propósito que Deus tem para nós. Nós não podemos fugir daquilo que Deus traçou para nós. Nós não temos como ir contra o plano de Deus. E existem muitos homens e mulheres tentando fazer o seu próprio caminho, tentando criar a sua própria história. Eles disseram aqui: vamos entrar na história, vamos fazer algo que marque o nosso nome na história. Eles queriam marcar o seu nome na história por construir uma torre e chegar até os céus. Vamos fazer algo notório, vamos fazer algo que todo mundo fique na história. Entende uma coisa? A história, ela não pode ir adiante sem que eu e você venhamos entrar no propósito e no objetivo que Deus tem para a nossa vida. Eu e você hoje precisamos entender isso. Eu e você hoje precisamos acordar para isso. Eu e você hoje precisamos entender que o espírito diabólico de construção daquela época de Torre de Babel continua atuando no nosso meio hoje. Rebelião contra Deus, levante contra Deus, desobediência contra a palavra de Deus, não honrar a Deus, né? Tudo isso vem de seres humanos com mentes demoníacas e diabólicas. Então, o propósito deles era chegar até os céus. E ninguém chega até os céus sem Jesus. E ninguém chega até os céus sem cumprir e obedecer a palavra de Deus. Ninguém consegue chegar até os céus sem que possa entender que para chegar até lá é preciso obedecer a Deus, é preciso seguir os parâmetros daquilo que Deus está nos ensinando, nos falando. Então a história de Torre de Babel traz para nós um aprendizado muito grande, que nós não podemos alcançar o céu sem trilhar o caminho. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Fora de Jesus não tem como cumprir o propósito e chegar até os céus. Não existe outra forma de se alcançar os céus se não for por Jesus. Então, hoje eu te convido a entregar a sua vida para Jesus. Hoje eu te convido a colocar a sua vida diante de Jesus, não importa aonde você está, o que você está fazendo, mas Ele te chama hoje para você entregar a sua vida para Ele, porque Ele quer te conduzir a uma vida eterna. Ele tem isso para a sua vida, Ele tem esse propósito para a sua vida, mas eu e você precisamos entrar no projeto de Deus. Eu quero orar contigo, quero te abençoar, mas antes de orar contigo, eu quero pedir você vá do lado direito, aí no botão vermelho, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, né? Torre de Babel, o que você tem a falar sobre a Torre de Babel? O que você acha da Torre de Babel? Será que a Torre de Babel ainda tem adeptos no dia de hoje? Será que existem pessoas que ainda seguem os princípios da Torre de Babel? Será que existem pessoas com esse espírito ainda agindo nos nossos dias? Você acha que existe? Se você acha que existe, deixe um comentário aqui embaixo o que você tem a falar sobre a Torre de Babel, sobre Nimrod, sobre essa história, né, da Torre de Babel. Querido, quero orar contigo, quero te abençoar nesse dia, mas vou deixar nos cards aqui em cima sugestões de outros vídeos para você. Também na tela final vou deixar alguns vídeos, tá? Nos siga no Instagram, Leslie Elmer 10, tá?
e compartilhe com todo mundo essa palavra. Estamos chegando aí a 3.000 inscritos e nessa live de 3.000 inscritos eu vou sortear alguns artigos aqui, uma Bíblia, um livro, uma camisa, e você vai poder ser abençoado com esse sorteio aqui no canal. Eu quero orar contigo, quero te abençoar nessa oportunidade. Senhor meu Deus, nós queremos orar, queremos entregar nas suas mãos, Deus, a vida de cada um dos teus servos, das suas servas. Eu quero entregar nas suas mãos, meu Pai, as nossas famílias, Pai. Pai, eu quero entregar nas suas mãos cada inscrito deste canal. Eu quero entregar na sua mão cada pessoa que está precisando de um milagre, cada pessoa, Senhor Jesus, que precisa da sua mão poderosa. Meu Pai, nós clamamos, Pai, por essas pessoas que nos pedem oração, por pessoas que vêm até nós, Pai, pedindo que oremos pela vida deles, que, Senhor meu Deus, que o Senhor dê respostas às necessidades dos teus servos. Meu Pai, nós oramos por cada pessoa que nos pede oração. E o Senhor sabe a necessidade que eles têm. E eu entrego as necessidades deles nas suas mãos, meu Pai. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós temos pedido ou pensado. Mas, meu Pai, nós confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu poder e temos a certeza que o Senhor fará coisas grandes para o Seu nome ser glorificado na vida dessas pessoas. Meu Pai, também nós queremos orar por nosso país, queremos entregar o Brasil nas suas mãos, queremos entregar o mundo nas suas mãos. Salva almas, glorifica o teu nome. Meu Pai, nós entregamos cada pessoa nas suas mãos nessa hora. Meu Pai, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado em toda a terra e todos saibam que o Senhor é Deus e não há Deus além de ti. Não há outro que se compare a ti. Nós oramos e te agradecemos desde já, certos da vitória em nome de Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti e que ele te dê a paz. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.